O título desse sermão é o modus operandi da generosidade. O modus operandi da generosidade. Mas poderia ser muito facilmente o subtítulo assim: por que não cremos no dízimo? Por que a Igreja Batista Urbana não acredita em dízimo? E meus irmãos, enquanto nós estamos refletindo sobre esta série, essa minissérie que nós estamos trabalhando durante esse mês de novembro, nós estamos tentando propor a você, membro e frequentador da nossa igreja, que a lógica do reino não é uma lógica de prosperidade. A lógica do reino não é uma lógica de, por assim dizer, ganância, que transforma Deus em mero concessor de bênçãos. A lógica do reino não é de acúmulo, a lógica do reino é de partilha, a lógica do reino é de generosidade, a lógica do reino é de compaixão. Na semana passada nós vimos que a generosidade é um movimento revolucionário na vida do cristão, especialmente nesses dias de extrema teologia da prosperidade. Abuso está acontecendo no nosso mundo, no meio dos crentes evangélicos do nosso país, porque a teologia da prosperidade ela tem sido um ensino e um movimento de doutrina ventilado no meio dos crentes, nada mais nada menos do que para roubar dos crentes, a abusar dos crentes, vilipendiar das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E a lógica é muito simples: você quer dinheiro? Deus, Ele nos deu uma receita mágica para que a gente consiga dinheiro. Como é que é? Dá 10 na igreja, Deus te devolve 100. Dá 100 na igreja, Deus te devolve 1000. Dá 1000 na igreja, Deus te devolve 10.000. Essa é a lógica da teologia da prosperidade. Nada mais, nada menos do que um mecanismo de usurpação e de roubo e de abuso das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque no final das contas não é sobre um Deus que abençoa, é sobre o quanto é que você quer levantar. Quanto é que você está precisando desse mês? Faz um voto no altar e Deus ele vai te devolver 10, 20, 30 vezes mais. E com esse discurso as ovelhas do Senhor Jesus Cristo estão sendo vilipendiadas. Com esse discurso, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo estão sendo, literalmente, tendo a sua lã arrancada a sangue frio. Hoje quero lhes falar sobre o modus operandi da generosidade. Como é que se processa a generosidade, como Deus desenhou o desenvolvimento e o processo da generosidade na igreja do Senhor Jesus Cristo. E como disse para você, esse texto, ele é o texto que para nós aqui na nossa igreja fundamenta a nossa visão de que nós não temos um hall de dizimistas. A Igreja Batista Urbana, talvez, se você não sabe, que está nos visitando, nós não somos uma igreja que cremos no dízimo como uma obrigação para o crente da nova aliança, o crente neotestamentário, aquele que está debaixo de Cristo e da graça e não debaixo da lei. O dízimo, de fato, era uma ordenança de Deus para o antigo Israel na antiga aliança. E a ideia era muito simples: 10% pertence ao Senhor, 90% é seu, e você tem que entregar aquilo que é do Senhor. E na antiga aliança, acredite, não era só um dízimo que tinha, não. Se você quiser fazer um estudo bíblico, você pode dar uma olhadinha lá em Deuteronômio, no capítulo 14, e você vai ver que pelo menos 3 tipos de dízimos os israelitas eram obrigados a entregar. Os israelitas eram convocados a entregar, porque o dízimo não somente sustentava a religiosidade do Israel antigo, mas também sustentava toda a nação. Sustentava também todo o movimento de cuidado da nação, especialmente para com o estrangeiro, especialmente para com a viúva, especialmente para com o pobre. Sustentava os levitas, sustentava aqueles que eram responsáveis pelo culto, mas também sustentava parte da nação. Só que veio a nova aliança em Cristo Jesus. E meus irmãos, os apóstolos, eles tinham
toda razão para, como judeus que eram, instituir também os 10% ou o dízimo, a 10ª parte, para a igreja do Novo Testamento. Só que, em vez de falar em termos de 10%, os apóstolos decidiram conversar com a igreja do Senhor Jesus Cristo em termos de generosidade. Porque a lógica da nova aliança não é mais 10% de Deus, 90% teu. É tudo de Deus. Tudo que temos, tudo que possuímos, todos os nossos bens, tudo aquilo que nós temos, não é nosso, é de Deus. Somos apenas mordomos dos recursos que Deus coloca na nossa mão. E aí, por causa disso, Deus coloca esses recursos nas nossas mãos. Porque, em última análise, Ele quer que nós sejamos pessoas que são parceiros de Deus num movimento de generosidade, num movimento de compaixão, num movimento de graça. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que, enfim, ele tem uma longa narrativa, ou ele faz parte de um contexto ainda maior dentro do livro de 2 aos Coríntios. Se você voltar no capítulo 8 de 2 aos Coríntios, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele está tentando convencer os crentes de Corinto a participar de um movimento de generosidade, de uma coleta financeira, que as igrejas ali daquela região, tanto da Macedônia quanto da Acaia, que era Corinto, essas igrejas doarem valores e bens para que isso fosse distribuído entre os pobres de Jerusalém, entre os necessitados de Jerusalém. Nessa altura do campeonato, os cristãos de Jerusalém, eles estavam debaixo de ferrenha perseguição, estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo, enfim, martirizados, estavam vivendo numa condição subhumana. Então, por causa disso, o apóstolo Paulo chama as igrejas que ele fundou a fazer um movimento de coleta financeira para que uma oferta fosse levantada àqueles cristãos que estavam sendo, enfim, vilipendiados e que estavam debaixo de grande necessidade ali em Jerusalém. E o primeiro movimento para convidar os coríntios a participar desse movimento de coleta é mencionando a generosidade dos macedônios. A igreja de Filipos, a igreja de Bereia, a igreja de Tessalônica, essas igrejas que foram fundadas ali pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, elas já tinham se colocado como igrejas generosas e já tinham ofertado para essa grande coleta. Agora o apóstolo Paulo, no capítulo 8, do 1 ao 5, ele vai convidar os coríntios dizendo: olha, coríntios, os macedônios já estão participando disso, vocês gostariam de participar disso? Vocês gostariam de também ser generosos com aqueles que estão precisando? Depois o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 8, vai convidar os coríntios a participar dessa coleta a partir de várias exortações, a partir de vários mandamentos apostólicos que ele coloca ali. E finalmente, depois que ele mostra o testemunho dos irmãos da Macedônia, depois que ele estabelece uma série de exortações para com a igreja de Corinto, ele começa então a dizer como deve se processar essa coleta. E note, em momento nenhum, o apóstolo Paulo, que de novo tinha toda a possibilidade de trazer a alíquota dos 10% para essas igrejas, que tinha toda a capacidade de falar: irmãos, o antigo Israel dava 10%, então vocês também vão ter que dar 10% nesse movimento de generosidade de vocês. Não, o apóstolo Paulo não fala nesses termos. Ele conversa com a igreja de Jesus em termos de generosidade. E ele começa estabelecendo um princípio máximo, absolutamente percebido por todo e qualquer indivíduo que conhecesse aquele mundo agrário do primeiro século. Ele diz assim no versículo 6, lembrem-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Ele está dizendo: senhores coríntios, pensem e ponderem naquilo que todo agricultor sabe de cor, que é comprovado, é verificável. Você não precisa ser PhD em agronomia para entender que para que haja uma
colheita farta, precisa haver uma semeadura farta. Precisa haver um movimento de generosidade, de lançar de sementes generoso, para que essas coisas possam redundar em uma colheita generosa. Quem põe pouca semente, colhe pouco fruto. Então, lançar sementes de maneira generosa significa colher de maneira generosa. Isso é um princípio verificável. Esse é um princípio que você não precisa ser muito letrado para perceber, para entender. Só que, meus irmãos, esse texto ele é absolutamente deturpado no mundo evangélico hoje, porque a gente é ensinado a ler esse texto numa perspectiva individualista. A gente é ensinado a ler esse texto da seguinte maneira: já que eu quero para mim uma colheita farta, já que eu quero para mim que os meus filhos estudem nas melhores faculdades, já que eu quero para mim passar minhas férias fora do Brasil uma vez por ano, já que eu quero para mim um patrimônio grande, então eu vou dar muito dinheiro na igreja. Essa é a lógica que tem sido ensinada nas igrejas hoje em dia. Você dá na igreja e Deus te recompensa 10, 20, 30, 40, 50 vezes mais. Você dá na igreja e você vai ser recompensado de maneira generosa. Meus irmãos, isso é tudo que o texto não está ensinando. Porque o texto não está pensando em termos individuais. O apóstolo não está pensando na faculdade cara do seu filho. O apóstolo não está pensando na marca do seu carro que eventualmente você quer. O apóstolo está pensando em termos corporativos. Ele está dizendo, uma igreja generosa, uma igreja que lança sementes de maneira generosa, uma igreja e um povo que é generoso. Esta igreja pode esperar de Deus bênçãos. Esta igreja pode esperar da parte de Deus um Deus desejoso de abençoar esse povo, um Deus desejoso de fazer com que essa igreja frutifique, um Deus desejoso de fazer com que esta igreja produza frutos espirituais eternos, perenes. É isso que ele está dizendo. Ele não está propondo, dê muito dinheiro na igreja que você vai arrumar mais dinheiro ainda para você ir passar férias em Londres. Não. O texto está dizendo, igrejas generosas podem esperar da parte de Deus um Deus generoso. Igrejas, comunidades generosas, que lançam sementes de maneira generosa, essas comunidades podem esperar uma ação generosa da parte do seu Deus. E, meus irmãos, isso é completamente diferente de dar dinheiro na igreja, achando que no final do mês Deus vai me devolver o suficiente para eu trocar de carro. Não, isso nunca foi uma promessa do Evangelho, isso nunca será uma promessa do Evangelho. Isto são promessas de vendilhões da fé, adeptos de uma teologia da prosperidade maldita, usada para arrancar dinheiro de incautos e crentes que não conhecem o Evangelho. O apóstolo Paulo, quando diz, lembrem-se, aquele que muito semeia, este pode esperar uma colheita farta, ele está dizendo, igreja, esta é a razão pela qual vocês devem participar desse movimento de generosidade para com os seus irmãos de Jerusalém. Se vocês forem generosos com seus irmãos de Jerusalém, podem esperar que Deus será generoso com vocês. Esse é o contexto da passagem. É esse o sentido dessa passagem. Esta passagem não está prometendo riqueza para ninguém. Essa passagem está dizendo, espere da boa mão do Senhor, igreja generosa, uma bênção especial, uma graça especial, generosidade abundante da parte do Senhor. Espere ser uma comunidade que Deus vai usar de maneira frutífera no meio do reino. Espere ser uma comunidade que Deus vai derramar grandes bênçãos, porque não é sobre as suas férias, é sobre o reino de Deus. Não é sobre a escola onde os seus filhos estudam, é sobre o reino de Deus. Os frutos gerados, a bonança gerada, a colheita que multiplica gerada. Isso são coisas ligadas ao reino dos céus,
e não o nosso individualismo que a gente está acostumado a pensar. Se você dá dinheiro na igreja ou em qualquer outra igreja, achando que você está fazendo uma barganha com Deus, esperando que Deus te devolva de volta numa outra proporção, não dê o seu dinheiro. Porque Deus não é uma espécie de bancos de investimentos espirituais. Deus, Ele não é o teu gerente do teu banco que vai te dizer o que é melhor, se é o CDI, se é o CDB, se é isso ou se é aquilo. Deus não é gerente de banco de ninguém. Deus, Ele é perito e Ele tem toda a disposição em fazer multiplicar aquilo que repartimos. Deus, Ele está interessado em fazer com que aquilo que nós colocamos nas mãos dEle, de maneira generosa, isso seja multiplicado. Isso me lembra os 2 casos em que o Senhor Jesus Cristo, enquanto andou por esta terra, multiplicou pães e peixes. Jesus Cristo, Ele fez, que é Deus, Ele fez 2 grandes multiplicações de pães e peixes. A primeira foi para uma audiência de 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E esses 5.000 homens, mulheres e crianças estavam acompanhando o Senhor Jesus Cristo, então os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor Jesus, é o seguinte, essa rapaziada está com fome, não temos onde comprar pão para eles, se a gente fosse comprar pão para eles, a gente ia ter que gastar uma fábula. E aí a gente está numa situação de bico aqui, numa sinuca de bico. O que é que a gente faz, Jesus? Aí Jesus fala assim: olha, vejam aí entre vocês o que é que vocês têm. E eles encontram uma pessoa no meio da multidão, um garoto, que ele traz 5 pães e 2 peixes. E ele fala: toma, Jesus. Porque aquele que semeia com generosidade era tudo que aquele menino tinha. Era tudo que aquele menino tinha naquele momento. O que eu tenho, Jesus, para atender essa necessidade, eu acho que não dá conta, mas é tudo que eu tenho, toma. E é justamente este pouco que nós compartilhamos generosamente, é aquilo que o Senhor Jesus Cristo multiplica. Aquele que semeia generosamente, ele vai colher generosamente. A segunda vez, o Senhor Jesus Cristo faz uma segunda multiplicação dos pães. E a segunda multiplicação dos pães, ela é muito simples. Da outra vez eram 5, agora é 4.000, então é ainda mais fácil. 4.000 sem contar mulheres e crianças. Se para 5.000 deu certo, 4.000, tranquilo. Só que dessa vez, a multidão dos 4.000 homens, mais mulheres e crianças, eles estavam há 3 dias seguindo o Senhor Jesus, ouvindo seus ensinos, sem comer e sem beber. E dessa vez, em vez de usar alguma coisa que veio da audiência de Jesus, ele vira para os discípulos e fala: senhores discípulos, o que agora vocês têm? O que vocês têm? Eu não quero saber o que o povo tem, eu quero saber o que vocês têm. E os discípulos, de uma maneira absolutamente incrédula, e olha que eles tinham visto a primeira multiplicação dos pães. Eles falaram: Jesus, tudo que a gente tem aqui são 7 pães que a gente tem. Aí o Senhor Jesus Cristo faz o mesmo movimento, manda o povo se sentar, separa em grupos e começa a distribuir os pães. E aí ele alimenta novamente 4.000 pessoas. Aquilo que semeamos generosamente, Deus tem prazer em multiplicar. Por isso que a lógica do reino não é dar para eu trocar meu carro no final do ano, é eu dar para Deus usar no seu reino de maneira multiplicada. E aí, quando o texto começa a apresentar esse modus operandi da graça e da generosidade, ele vai falar, então, por causa disso, porque Deus, ele é um Deus que quer multiplicar o que repartimos, cada um de vocês dê conforme determinou em seu coração. E essa passagem aqui, ela é muito interessante porque apresenta o primeiro modelo, ou o primeiro modo como nós devemos contribuir e dar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: cada um dê segundo determinou em seu coração. A expressão grega que aparece aqui, traduzida por determinou, é uma expressão muito, muito interessante que comunica aquela ideia de profundo ponderamento. Aquela ideia de que alguém
pensou criteriosamente. Mais do que pensou criteriosamente, não é só uma questão de você olhar no teu orçamento e falar assim, acho que esse mês eu posso doar tanto. Não, não é isso. É alguém que está considerando a situação como um todo, está com o seu coração na situação e que se envolve e se vê como parte da situação. Não é simplesmente aquele crente que chega e fala assim, quanto é que custa aí a campanha? Porque, meus irmãos, a gente assina o cheque para não se envolver. A gente assina o cheque para não se ver como parte. Para a gente se eximir de responsabilidade. A gente assina o cheque para evitar estar envolvido com as coisas de Deus. Já cansei de encontrar crentes que chegam para mim e falaram assim, pastor, tranquilo, está aqui o dinheiro. E assinam um cheque como uma espécie de carta de alforria, do sentido, então não enche mais o saco, pastor, já dei o dinheiro. Não, não é sobre o dinheiro. É cada um dê segundo o ponderar do seu coração, cada um dê segundo um movimento de identificação com aquilo que você está fazendo, cada um dê entendendo que faz parte desse movimento e é convidado por Deus para se ver como alguém que é parte desse movimento de generosidade. Antes de pastorear a Igreja Batista Urbana, pastoreei uma igreja bastante rica. Era parte da equipe lá dos líderes dessa igreja. E era impressionante como o pessoal confundia verdadeira generosidade com cheques de alforria espiritual. Meus irmãos, já vi gente assinar cheques de 30, 40, 50, 60 mil reais na minha frente. Mas acredite, não eram movimentos de generosidade, porque não é sobre a quantidade. Para alguns, 60 mil reais compra o pastor parando de me encher o saco. Pastor, eu pago para não ir. Eu pago para não me envolver. Eu pago para não me ver como parte. Eu pago para não ser alguém que é participante desse negócio. Eu pago para me ver livre disso. Não. O apóstolo Paulo está dizendo, cada um dê conforme ponderou, determinou, refletiu. Não é só uma questão de matemática, de olhar no orçamento e ver quanto sobrou, mas é uma questão de olhar para o coração e falar, visto que sou parte disso, qual que é o máximo que eu posso fazer nesse movimento? Não é o mínimo, é o máximo. Não é o resto. Isso é minha responsabilidade, é minha prioridade. Segundo movimento, ou a segunda maneira como nós devemos contribuir, é que nós devemos contribuir com alegria. O texto diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Ele faz um contraponto daquele que está dando com luto, com pesar, que está dando porque acha que alguém está obrigando ele a dar. E tem muito crente que faz isso. Tem muito crente que vive essa realidade de que está dando como cumprimento de obrigação. E esse dar como cumprimento de obrigação, nada mais, nada menos é do que você dar com pesar. Não, o Senhor Jesus Cristo, Ele gosta, Deus, Ele ama gente que dá com alegria. Gente que encontra realização no dar. A expressão grega que é usada aqui nesse texto é uma expressão de onde nós tiramos a expressão hilário. Alegria que é o hilário. É aquele que se realiza em dar. É aquele que dá como um movimento de alegria profunda. É aquele que dá entendendo que isso é um movimento que vai lhe dar realização plena, que vai encher o seu coração. E não aquele que fala assim, eu tenho que dar os 10%. E fica pesando, segurando, contando os centavos. Esse não é o meio, o modo de generosidade. E acredite, às vezes esses 10%, ele é robusto. Financeiramente falando, é uma quantidade grande. E ele está lá,
com pesar, dizendo, eu só dou porque eu tenho que dar, que se eu não precisasse, eu não dava. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama aquele que encontrou a realização, de ser alguém que é instrumento dele para a bênção do povo dele. Deus ama quem dá com alegria. Eu encontrei algumas poucas pessoas na minha vida que eram assim, extremamente generosas e o faziam com alegria. Eu não contei essa para o pessoal da manhã porque eu estava com medo de essa história não soar bem aos ouvidos da audiência, mas eu vou contar para você. Quando eu morava nos Estados Unidos, estava fazendo meu programa de mestrado lá em Dallas, eu fui praticamente adotado pelo meu orientador no meu programa de mestrado, o Dr. Eugene Merrill. O Dr. Eugene Merrill, ele foi o meu orientador e ele, enfim, praticamente me adotou como um pai. Foi uma figura bastante importante na minha vida, não somente na minha formação acadêmica, mas na minha formação também, enfim, pessoal, particular. Cheguei nos Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás, com o sonho de estudar e fazer um mestrado em teologia. Tinha conseguido uma bolsa de estudos, mas tinha que me virar para viver, para comer, para comprar livro, para pagar meu apartamento. Então eu trabalhava que nem um camelo, meus irmãos. Lavei muito prato, trabalhei na Starbucks. Hoje eu chego na Starbucks aqui, por aqui, fui trabalhar, chego lá e falo, eu sei fazer esses drinks aí, tudo aí. Eu trabalhei na Starbucks. Lavei prato, limpei piscina, cortei grama, fiz valet. E trabalhava 16, 17 horas por dia para tentar me sustentar. Até que o meu orientador olhou para mim e falou assim, cara, tá apertado, né? Tá. Eu quase não conseguia viver. Falou, vou te contratar para você ser meu assistente particular. Esse era o emprego dos sonhos de todo estudante da escola onde eu estudava, ser o assistente privado dos professores que os orientavam. No meu caso, isso era algo tão distante, porque normalmente um professor ele só contratava alunos doutorandos, eu era ainda um aluno mestrando. Ele falou, eu vou te contratar. E era extremamente generoso. Até um dia que eu estava meio triste, porque estava eu lá terminando o semestre e estava sem grana, absolutamente sem dinheiro para vir passar as festas de final de ano com a minha família no Brasil. Aí ele chegou para mim, lá nos Estados Unidos, esse movimento de Natal começa tudo naquele período do Thanksgiving, né? do Dia de Ação de Graças. E aí ele chegou para mim e perguntou, garoto, ele me chamava de garoto, você vai para o Brasil nesse período aí de férias? Eu falei, não, doutor, eu estou meio sem grana, estou precisando estudar. Não falei que estava sem grana, eu falei, estou precisando estudar, estou precisando terminar aqui alguns capítulos da minha dissertação, eu vou me dedicar a aproveitar essas 3 semanas que eu tenho de folga para poder estudar e pegar firme. Ele falou, tá bom. Eu falei, ok. Depois, não muito tempo, ele me chamou para comer na casa deles. Você sabe que no dia de Ação de Graças, todo norte-americano tem sempre um banquete ali na sua casa, especialmente se for cristão. Ele falou, vem passar o dia de Ação de Graças na minha casa, comigo, com a minha esposa. Falei, sim senhor, vamos lá. Fui lá, cheguei lá. Ele me sentou à mesa, estávamos comendo, aí ele tira um envelope do bolso, fala assim, toma a tua passagem. Eu comecei a chorar e ele começou a rir. Ele sorria para mim e falava assim, filho, receba como da parte do Senhor. E eu, constrangido pelo amor, encontrava alguém que estava realizado por dar. E eu falava, mas eu não mereço, Dr. Merrill, isso daqui é muito caro, viajar para o Brasil e ir de volta, alta temporada. Filho, vai para tua casa, vai passar o Natal com a tua família. E volta daqui 3 semanas, a gente continua o teu processo da tua dissertação. Alguém que encontra realização em abençoar. Alguém que é feliz e realizado, porque fala assim, vai lá, vai passar o Natal com a tua família.
Terceiro lugar, esse é um movimento de fé. Porque, meus irmãos, a lógica do mundo é, se você der, você vai perder. Teu orçamento vai diminuir. É um dinheiro que você não vai contar, eventualmente vai ser um dinheiro que vai deixar de trabalhar para você. Porque se você investir no banco, se você investir em algum investimento, fizer algum investimento, esse dinheiro vai render alguma coisa para você. Então, se você abre mão de recursos, abre mão especialmente de dinheiro, na lógica deste mundo, você vai deixar, você vai perder. É uma lógica de subtração, é uma lógica de que eu não vou ter mais esse dinheiro a meu favor. A resposta para este pensamento, que alguém que está lutando com esse pensamento, quando está investigando seu coração para um movimento de generosidade, é muito simples. O versículo 8 diz assim: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Em outras palavras, o texto está dizendo assim: Deus, ele tem poder de fazer com que vocês, ainda que vocês sejam generosos, ainda que o mundo esteja gritando para você, dar é perder, ao darem, vocês estão também dizendo ao Senhor: Senhor, ao dar, eu estou assinando aqui que creio que o Senhor é poderoso para me sustentar, para me guardar, para que esse dinheiro não falte, para que essas coisas que estão acontecendo na minha vida provem a tua generosidade para comigo. Dar é um movimento de fé. Porque o mundo está dizendo: dar é tolice, dar é perder. A fé cristã está dizendo: dar é um movimento de crer num Deus que é poderoso, num Deus que de fato sustenta, num Deus que não somente sustenta. Eu queria chamar sua atenção para quantos tudo e todos aparecem aqui nesse texto. Olha comigo no versículo 8, diz assim: Deus é poderoso para fazer que toda graça lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esse é um movimento dentro do texto grego de hiperlativos. É uma maneira de dizer assim: Deus, ele tem poder para fazer transbordar. Todos esses todos, tudo, toda graça, toda boa obra, em todo tempo, toda hora, de todo jeito, de toda maneira. Eu digo que creio de fato num Deus que provê e que me guarda e que me sustenta quando eu entrego. Porque aí eu estou dizendo: Senhor, eu creio em Ti, não no meu olerite. E meus irmãos, o que tem de crente que é fiel do olerite, ele se diz batista, mas deveria ser conhecido como olerista. Porque crê no olerite, basta chegar o aviso prévio e ele entra em crise. Porque ele é o fiel do olerite, não crê em Deus. Ele não crê num Deus poderoso. Ele crê num olerite. Ele crê no fundo de investimentos. Ele crê na carteira de investimentos. Mas ele não crê num Deus poderoso. Quanto mais crente no meu olerite sou, menos generoso serei, porque não tenho condições de crer num Deus poderoso. Na medida que creio num Deus poderoso, eu posso entregar. Eu falo: isso não vai me fazer falta, embora o mundo esteja gritando e dizendo para mim que isso é perder. Não, isso não é perder. Deus é quem me sustenta, não é o meu olerite. Deus é quem cuida de mim, que faz abundar. Deus é que sustenta a minha casa. Deus é o responsável e tem poder para fazer com que eu viva de maneira digna nesse mundo, ainda que eu entregue e doe de maneira sacrificial. Então eu dou generosamente, porque esse é um movimento em que eu me envolvo, não é um mero assinar de cheques para se eximir de responsabilidade, eu me envolvo e pondero. Este é um movimento em que eu olho para mim e falo assim: eu quero ser alguém alegre e realizado em contribuir. E este é um movimento de fé do meu coração. Deus, eu não creio em dinheiro, eu creio em Ti. Por isso que eu posso dar. Porque eu sei que Tu és poderoso para fazer abundar todas as coisas. E esse movimento, com isso começa a caminhar por fim. Ele produz 2 frutos.
Duas bênçãos. Quero chamar a sua atenção para o versículo 11. Ele diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte, ele está falando, olha, Deus ele vai fazer abundar as suas colheitas. Ele vai fazer com que vocês tenham muito, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Mas não é para você ser enriquecido de todas as formas, de novo com o fim dos seus interesses particulares. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, porque Deus quer que você seja alguém que é generoso de todas as formas. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que vocês sejam generosos. E a lógica, de novo, que está por trás aqui é do mundo agrário. Muito simples. Todo agricultor sabe disso. Ele sabe que se ele consome toda a sua colheita, ele não planta na próxima estação. Ele não planta na próxima estação. Se ele consome toda a sua colheita, ele não vai ter mais semente para jogar de novo na terra, para conseguir fechar o próximo mês. Em outras palavras, o texto está dizendo para a gente, Deus vai fazer abundar. Você vai receber da parte de Deus, não somente aquilo que vai te sustentar, mas também aquilo que é para você jogar na terra. Porque todo agricultor sabe disso, meus irmãos. Quem come toda a sua colheita não planta na seção seguinte. Precisa sobrar um pouco. O texto está dizendo, Deus vai fazer sobrar. Deus vai fazer abundar. Deixa eu te explicar por quê. Porque eu quero ver em vocês um movimento de generosidade. Eu quero ver em vocês um movimento de graça e de compaixão. Eu quero ver em vocês um movimento em que vocês vão, de fato, ser meus instrumentos para que necessidades sejam atendidas. É por isso que Deus nos dá mais do que precisamos. E eu tenho certeza que você tem essa convicção. Por mais humilde que seja a sua realidade, a sua convicção é, Deus tem me dado mais do que eu preciso. E se Ele nos dá mais do que precisamos, é simplesmente porque Ele quer ver em nós uma disposição de falar, lança sementes, Senhor, vamos lançar as sementes. Vamos continuar a semeadura. Vamos continuar plantando. E esse movimento de generosidade produz gratidão a Deus. E que privilégio é poder você ser generoso e através da minha e da sua generosidade, o nome de Deus ser engrandecido. Que o texto está dizendo assim, e a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Eu recebi o envelope com uma passagem da American Airlines, do Dr. Eugene Merrill. Mas eu não louvei ao Dr. Eugene Merrill, eu agradeci a ele. Trabalhei de maneira diligente para ele enquanto pude. Mas eu peguei o envelope e falei assim, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Porque a nossa generosidade é o movimento que Deus quer fazer com que o nome dele seja glorificado por meio da nossa generosidade. Deus quer usar a tua generosidade para que outras pessoas falem, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o teu nome seja honrado em todas as coisas. Porque tu és um Deus generoso. Porque, meus irmãos, quando somos generosos, a gente toca vidas e aponta para um Deus grande. Charles Swindoll, um dos teólogos mais importantes dos Estados Unidos, ele conta uma história que aconteceu com ele mesmo, quando ele era um combatente na Segunda Guerra Mundial. Eu já contei essa história aqui na nossa igreja. Ele conta que ele estava num vilarejo na França, fazendo parte do exército dos aliados. E então ele estava um frio ali naquela região do norte da França, e ele entrou numa cidade que estava completamente devastada pela guerra.
Mas tinha lá uma padariazinha, um lugar lá que já tinha sido uma padaria no passado. E na porta daquela padaria ele encontrou um menininho. Encontrou um menininho lá. E ele viu que aquele menino estava com fome. Aí ele entrou na padaria e comprou um bolo, porque pão não existe na França, né? Não como a gente conhece o pão francês, embora seja francês, ele não é nada francês. Comprou um pão, um bolo. Aí ele entregou para o menino na porta. Aí esse menino virou para ele e falou assim: tio, você é Deus? Tio, você é Deus? É isso que a generosidade faz com a gente. A gente entrega. Aí as pessoas que recebem, que são abençoadas pelo canal da nossa generosidade, falam assim: obrigado, Senhor. Graças sejam dadas ao teu nome. Tio, você é Deus. No meio da guerra, a generosidade daquele homem colocou aquele menino em contato com Deus. Em último lugar, a gente prova a nossa confissão de fé por meio da generosidade. Olha comigo o versículo 13, ele diz assim: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de vocês, que vocês fazem do Evangelho. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: você quer provar que você é crente de verdade? Você quer provar que você é amigo de Deus? Você quer provar que você de fato ama este Evangelho? Não se aproxime do Evangelho numa perspectiva de acumular e de receber, que a teologia da prosperidade propõe. Pelo contrário, seja generoso. Você quer provar a tua fé. Você quer provar que de fato você ama um Deus verdadeiro. Você quer provar por meio de ações que a tua fé não é só de cantar corinho domingo na igreja, não é só de arrepiar a espinha na hora do louvor. Você quer demonstrar que a tua fé, ela chega na prática. Seja generoso, porque o texto está dizendo para a gente: vocês confirmam a confissão de vocês na medida em que vocês são generosos. Vocês dizem para o mundo que de fato vocês conhecem Jesus. Vocês dizem para o mundo que de fato vocês são amigos de Deus. Vocês dizem para o mundo que de fato vocês são pessoas que andam com Deus. Se vocês forem generosos. A generosidade é o traço do caráter daquele que de fato assina a sua profissão de fé com generosidade. Eu creio. E como é que eu sei que você crê? Eu creio em Jesus. Como é que eu sei que você crê em Jesus? É porque eu detecto em você um traço de generosidade na tua vida. Então a tua profissão de fé ganha uma confirmação. A tua profissão de fé ganha prova. Não é só ser crente de banco. Não é só ser crente de boca. A generosidade autentica a fé que digo professar. E meus irmãos, isso tem tudo a ver com a mensagem do Evangelho. Visto que nós somos o povo que professa fé em Cristo Jesus. Como o texto diz no versículo 13, o Evangelho de Cristo Jesus. Nada mais natural do que sermos generosos como é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: Deus prova o seu amor, a sua generosidade, a sua graça para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido, entregue, sido martirizado, dado completamente a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova a sua generosidade e o seu amor, entregando. Eu provo a minha confissão, entregando. Se eu digo seguir um Deus generoso, o traço da generosidade é uma marca do cristão. Precisa ser identificado no cristão. Por isso, a gente não crê em 10%.
A gente não crê em alíquotas. A gente crê em gente generosa. A gente crê num evangelho que corta. Não é dar esse 10% a um valor X, Y ou Z. É dar porque eu entendo que isso é um ponderar do meu coração. É dar porque eu entendo que isso me realiza. Eu encontro verdadeira alegria em ser participante da obra de Deus. Eu dou porque isso é um movimento de fé. Eu dou porque através da minha generosidade o nome de Deus é louvado. Graças são dadas ao Senhor. E eu dou porque eu autentico a fé que digo ter quando eu sou generoso. Por isso, meu irmão e minha irmã, a minha mensagem para você essa noite não é sobre calcular o orçamento no final do mês e falar quanto é que eu posso dar. Não é. Não é alíquota. Quando o apóstolo Paulo chama os coríntios para participar desse movimento de generosidade, ele está falando, Deus, ele está de olho no coração. Ele não está de olho no tamanho do cheque. Ele não está de olho no tamanho do Pix. Deus não está preocupado. Porque o mesmo Deus que multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000, Ele não está preocupado com o quanto nós entregamos, se é 1 ou se é 10%, se é 50%. O que está sendo trabalhado na nossa vida é o quanto nós nos envolvemos. É o quanto isso nos realiza. O quanto isso é um movimento de fé. O quanto nós queremos ver o nome de Deus honrado. O quanto a nossa prática generosa autentica a nossa fé. Por isso, na Igreja Batista Urbana, enquanto eu lhes for pastor, eu não vou permitir nunca que tenhamos um maldito rol de dizimistas. Porque não é sobre ser dizimista, é sobre ser generoso. E saiba, é possível ser um baita dizimista sem ter uma vírgula de generosidade no coração. Nós queremos, na Igreja Batista Urbana, crentes generosos. Este é o modus operandi da generosidade. Obedecer e seguir os caminhos de Jesus. Por isso eu queria convidar você a fazer uma reflexão essa noite. O quanto o meu coração está nesse negócio. O quanto eu, de fato, entendo esse movimento da dádiva e da graça de Deus. O quanto, de fato, eu me realizo em ser parte da obra de Deus. O quanto a minha fé ela é comprovada e provada na medida que eu estou me sacrificando. O quão precioso é ver o nome de Deus sendo honrado a partir da nossa generosidade. E o quanto a minha profissão pública de fé ela é comprovada pelas minhas ações generosas. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque não é sobre números, não é sobre alíquotas, não é sobre a quantidade. Não queremos brigar, Pai, por 10, ou por 20, ou por 30, ou 50%, ou por números X, Y ou Z. Nós queremos corações generosos, Pai. E a generosidade é uma obra operada pelo Teu Espírito. Homens não fazem isso. Porque a nossa inclinação natural, Pai, é o do egoísmo, é o da mesquinharia. A nossa inclinação natural é de arrumar confusão por causa de pouco dinheiro. A nossa inclinação natural é se agarrar no nosso olerite. Pai, a gente precisa ter um encontro com esse Jesus generoso que entrega tudo. A gente precisa ser constrangido por esse Deus generoso que temos e que nos convida a sermos seus parceiros. Pai, não queremos uma igreja de dizimistas. Queremos uma igreja de generosos. Queremos uma igreja, Pai, em que o Teu Espírito tem liberdade para tocar corações, promovendo liberalidade, promovendo compromisso com a Tua obra, promovendo fé renovadora, promovendo a glória do Teu nome, promovendo o alcançar das necessidades daqueles que precisam.
Por isso, Pai, nos quebra essa noite e nos lembra o quanto precisamos da obra do Teu Espírito, do Teu Filho, trabalhando dentro de nós, para que a gente aprenda o caminho da generosidade, para que a gente aprenda o modus operandi da generosidade. Nós oramos no nome dele. Amém.